Fala galerinha, bonito canal Leg Trânsito, aqui Ronaldo Cardoso com mais um Leg Trânsito Responde para você. Quer participar? Procure a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, deixa a sua dúvida, de preferência com a hashtag Leg Trânsito Responde. Essas são melhor selecionadas aí na hora de trazer para responder para você aqui em vídeo. Bora então para a primeira pergunta de hoje? E a primeira pergunta de hoje é do Roberto Silva. Ele disse, por ele não ter a injeção eletrônica, o carro só se movimenta quando de fato ela coloca um pouco de aceleração. Por isso, na ladeira, o carro começa a andar um pouco para trás antes de subir. Certo? Bom, o Roberto deixou essa dúvida num vídeo onde a Fabiana mostrou uma Caravan, esses carrão antigo, top demais, lindo carro. Se você ainda não viu, procure aqui no nosso canal, faz a busca aí, que você vai encontrar, dirigindo um carro diferente. Acho que esse é o título do vídeo. E realmente, você está certinho, meu querido. Os carros de hoje, eles já têm um sistema de injeção eletrônica, a aceleração dele lenta, né, o que a gente chama de lenta, ela já é suficiente para manter o carro ali com o motor funcionando, de maneira que você nem precise acelerar na hora de sair. Agora, já a Caravan, os veículos mais antigos, sistema de carburação ainda, tem nada de eletrônico, é um sistema totalmente mecânico, realmente. Se você não levar o pé no acelerador e dar ali uma injeção de combustível, ele vai apagar o motor. Você está certinho, meu querido. De qualquer maneira, é um carrão, né? Foi ótimo gravar com aquele carro. Isso foi a convite de uma loja de veículos lá da cidade de Carangola, Minas Gerais. Se você é de Carangola, já deve ter visto esse carro rodando por aí. Estamos abertos, tá? Se você tem carros antigos aí, um carro diferente, quer mostrar, chama a gente. Eu e a Fabiana vamos aí gravando, mostrando todos os detalhes de riqueza aí dessa máquina linda que você tem. Com certeza o pessoal vai adorar. A Vanísia Marinho perguntou, tenho uma dificuldade de saber como desviar de um buraco. Não consigo fazer esse cálculo mental para ter certeza que o pneu não vai passar dentro do buraco. Vocês têm uma dica? Ei, Vanísia, esse lance de golpe de vista, isso é pedreira mesmo. Até a gente desenvolver demora um pouquinho. Tem motoristas aí bem experientes, né? Quando olha o buraco, ele vai tentar desviar, passa a atender. Mas não é fácil, não. Isso é com o tempo, não tem dica, não tem macete. Às vezes uma referenciazinha ali no para-brisa. É bom quando você estiver dirigindo, às vezes tem um buraquinho menor, né, que não chega a danificar o veículo, você está devagarinho. Você faz um cálculozinho ali olhando. Normalmente a gente costuma olhar ali pelo arco do volante, onde ele termina ali, ó, que é mais ou menos no meio do para-brisa. É uma referência visual. A gente sabe que é o entre-eixos do veículo, entre as rodas, na verdade, né? Não é nem entre-eixos, entre as rodas. Então você mira o buraco passando ali no finalzinho do volante ali, ó, e vai devagarinho, tá? Se porventura você errar, não chega a danificar o veículo. Você vai ver que ele passa no meio ali das rodas, ou entre as rodas. Às vezes uma pedrinha também pequena, pedra grande, não, hein? Mas é uma referência. Talvez, se usando ali o finalzinho do volante não der certo, tenta um pouquinho para cá, numa outra situação, tenta um pouquinho para lá, vai procurando, vai ajustando. Isso depende muito, varia muito também, de acordo com a sua estatura, a posição que você coloca o banco, a reclinação, a inclinação. Tem uma série de coisas que podem alterar isso aí, tá? Mas a sua dúvida é muito comum. A dica que eu posso dar é essa, encontre uma referência no para-brisa e no mais, relaxa, com o tempo você vai desenvolver esse golpe de vista aí. O Douglas Caladinho disse, a velocidade mínima equivale sempre à metade da máxima, supondo que eu esteja subindo uma serra bastante íngreme com a carreta carregada, desenvolvendo uma velocidade de 30 por hora numa rodovia onde o limite é de 90. Eu estaria cometendo uma infração de trânsito? Douglas, transitar em velocidade inferior à metade da máxima, de modo a prejudicar a fluidez do trânsito, sem causa que justifique, sem um motivo de força maior, é uma infração média, está lá no artigo 219 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas não em todas as situações não, perceba que aí só se não tiver uma justa razão. Eu vou ler aqui para você o artigo que você vai entender. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Então você viu que tem exceções, as condições de tráfego meteorológicas não permitem que você desenvolva uma velocidade maior. E você, estando na faixa da direita, certamente não vai ter esse tipo de autuação, porque você está isento dela. Só quando você transita aqui nas demais faixas, prejudicando mesmo a fluidez do trânsito. De forma proposital, posso dizer assim. E é uma infração difícil de ser constatada, fiscalizada, porque depende ali do equipamento para fiscalizar, o dispositivo de fiscalização eletrônica. Como é que o agente de trânsito vai saber que você está na velocidade tal ou tal, ali, a menos da metade da máxima? Ele precisa do dispositivo. Eu, particularmente, nunca vi um relato de alguém que tivesse sido autuado por transitar em velocidade inferior à metade da máxima. Normalmente, o policial, quem está ali fiscalizando, ele vai usar o equipamento para poder pegar quem está acima da máxima e não inferior à metade da máxima. Mas é uma dúvida. Para fins teóricos tem importância sim, talvez você trabalhe dentro de sala de aula,
é muito importante também colocar isso da forma que você colocou, observando o lado teórico da coisa, tá bom? Obrigado, querido. A pergunta agora é do café com leite. E se o condutor já é habilitado, mas não conseguiu receber CNH por burocracia? O dono do veículo estando junto é notificado também? O condutor pode conduzir veículos sem a CNH? O dono do veículo estando junto e sendo condutor também é notificado? Bom, a dúvida aqui parece estar relacionada ao fato de não portar o documento. Ele tirou a habilitação ou renovou e por algum motivo que ele diz burocracia, né? Essa habilitação não chegou. Essa burocracia são os trâmites, né, como as coisas acontecem. O Detran produz a sua habilitação, coloca no correio, o correio entrega na sua casa. Muitas vezes precisa ir lá buscar, e na hora de buscar a burocracia, não precisa documental, só tem dia tal, hora tal, tudo isso dificulta a vida do cidadão. Então, por qualquer que seja o motivo, o condutor não está portando a habilitação, mas ele é habilitado. Aí, esse condutor habilitado, que não está portando, está dirigindo o veículo de alguém. E a sua pergunta é, se alguém é responsabilizado também? Não, porque essa responsabilidade solidária aí, ela só acontece no caso da pessoa que não tem habilitação, ou está com a habilitação suspensa, ou cassada, ou que não esteja em condições de dirigir, aí com questão de embriaguez ou outros casos, aí sim. Mas se ele tem e não está portando, não, é uma infração só, e ela é leve e cabe ao condutor exclusivamente, o proprietário que não vai responder em nada pela situação, tá? O Marcos Aurélio perguntou, bom dia, eu que já paguei o licenciamento e a taxa de envios, receberia os documentos no endereço normalmente? Marco Aurélio deixou essa pergunta lá no vídeo onde eu disse que o DPVAT estava sendo extinto, realmente estava sendo extinto. O presidente da República, por meio de medida provisória, colocou lá no Código de Trânsito a extinção do DPVAT. Só que, por enquanto, estou falando por enquanto, hoje, janeiro de 2019, essa medida provisória encontra-se suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, suspensa, tá? Ela não foi anulada, não. Suspensa até que se julgue o mérito da questão. Um partido político, não vou dizer qual foi, entrou com pedido de liminar e o STF acatou. Então, o que ele aqui fez? Ele pagou o documento. Quando ele pagou, não foi cobrado o DPVAT. E aí? Meu documento, o licenciamento anual vai ser emitido? Eu imagino que não, porque já virou 2020, o DPVAT persiste. Se você puxar hoje no sistema do Detran, você vai ver que tem um débito aí para o seu veículo. Pequenininho, né? 5 e pouco. Diminuiu bastante depois de derrubar todas essas fraudes aí. Acaba até valendo a pena, né? Porque por 5 e pouco vale a pena. Agora, quando o pessoal estava afundando o pé nas fraudes, lá em 2015, 2016, quando a Polícia Federal desmantelou aí uma série de operações, prendeu um monte de gente, a gente estava pagando um absurdo aí de DPVAT. Hoje, por 5 e pouco, eu até concordo que é interessante. Tomara que não seja só uma forma de adoçar a boca do cidadão para no ano que vem afundar o pé de novo e querer cobrar aquele valor lá em cima, né? Mas eu imagino que sim, vai ter que pagar, senão o licenciamento não vai ser emitido. Adriana Maria Rossoni perguntou, como ultrapassar caminhões? Adriana, complicado, é um medão, né? O caminhão é o seguinte, é uma carreta principalmente, é um veículo longo, o que consequentemente nos dá assim, a entender que demora mais para ultrapassar. Mas às vezes não. É um veículo longo, mas que não consegue desenvolver alta velocidade. Às vezes ultrapassar um automóvel dá mais trabalho que ultrapassar um caminhão. Não é verdade? Porque o automóvel não chega a ser tão longo, dá a impressão que a gente consegue ultrapassar ele rápido, mas por ser um automóvel ele desenvolve velocidade maior. E aí? Aí acaba complicando. Entre o caminhão, que é um veículo longo, mas em baixa velocidade, e o automóvel, que é um veículo curto, em velocidade moderada ou alta, não vou dizer alta, porque senão você não estaria ultrapassando ele, né? O que importa, na verdade, é o tempo que você vai permanecer na contramão. Eu sei que quem está começando a dirigir em rodovia agora, essa dúvida é muito grande, a insegurança arrasa. Então, a dica que eu dou é, não entra ultrapassando caminhão agora não. Aproveita aquelas situações onde tem terceira faixa, aí o caminhão encostou, aí você, sem mudar de faixa, você permanece na sua faixa, porque o caminhão encostou, foi para a terceira faixa, você acelera e tenta mentalizar ali qual foi o tempo que acelerando você conseguiu avançar à frente daquele caminhão. 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Observa isso, porque assim você começa a ter um cálculo, uma noção de tempo, de força, de velocidade que o seu veículo desenvolve e você não está na contramão, você está na sua faixa de trânsito. Então comece assim, tá? Não é nem fazendo ultrapassagem, é avançando, é uma passagem, né? Avançando à frente do caminhão quando ele encosta para a terceira faixa. Desse modo, você vai conseguir desenvolver bem esse lado aí que eu estou te dizendo, sem ter que transitar pela contramão e, consequentemente, sem se colocar em risco. E o Rodrigues Jonathan perguntou, minha CNHB vence em junho do ano que vem.
Minha pergunta é, se eu adicionar EAR antes dela vencer, ela renova mais 5 anos? Jonathan, é o seguinte, para colocar o EAR, você vai ter que fazer avaliação psicológica. Obviamente, na hora que você for lá à clínica, já vai te mandar fazer também avaliação médica. E com isso, renova. Porque a habilitação, na verdade, a validade dela está vinculada, está condicionada ao prazo de validade do seu exame médico. Então você foi lá na clínica, renovou o psicológico, que é para colocar o EAR, e renovou o exame médico, consequentemente a clínica vai lançar lá no sistema, o Detran vai emitir uma habilitação nova para você, já constando o EAR no campo de observações, e essa habilitação já vai vir com validade de 5 anos a contar de quando você fez esse último exame agora. Para quem não sabe, EAR é Exerce Atividade Remunerada, quem pretende usar a habilitação para fins profissionais. O Arthur Santos perguntou, sou provisória, fui parado na lei seca, estava sem retrovisor na moto. A moto está no nome de uma pessoa que não tem carteira. A multa pode cair para mim ou na minha carteira? Arthur, uma situação assim um pouquinho emboladinha aí para quem não entende muito bem. Veja, você disse aqui que passou na lei seca, mas o problema aqui não tem nada a ver com a lei seca, foi falta de equipamento obrigatório, que é o retrovisor da moto. Então nem precisava ter citado o que foi na lei seca, né? Passou numa blitz e aí viram que você estava sem o retrovisor na moto e fizeram a autuação. E a sua preocupação é, essa autuação vai incidir em pontos no meu prontuário? Será que eu vou perder minha habilitação provisória? Não vai perder, porque essa infração ela é de responsabilidade do proprietário do veículo. Aí você ainda diz, mas o proprietário não tem habilitação? Problema nenhum, ele não estava conduzindo o veículo, quem estava conduzindo era você, não é verdade? Então esse proprietário vai pagar a multinha lá por falta de equipamento obrigatório e a pontuação vai estar no prontuário de quem? De ninguém, porque o proprietário não tem prontuário. E essa infração é de responsabilidade do proprietário, obviamente não pode registrar no seu prontuário, que é apenas o condutor, né? Eu até penso que o condutor também tinha que ser responsabilizado aí, porque na hora de pegar a moto você viu que ela estava sem retrovisor, né? Pois é, mas a legislação de trânsito, até por questão da portaria 59 do Denatran, que estabelece ali de quem são as responsabilidades de cada tipo de infração, a falta de equipamento é responsabilidade do proprietário e não do condutor. Portanto, dessa vez você se livrou, não vai perder a sua habilitação provisória não, tá? O Juninho MK2 perguntou, olá, tudo bom? Eu quero saber por onde começar a estudar o Manual 2020, onde não é muito necessário. Ah, Juninho preguiçoso, já quer saber o que não precisa estudar. Juninho, tem que estudar tudo ali, pô. Aquilo tudo ali é importante para você depois ser um condutor melhor, um motorista melhor, cara. Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de ficar falando, isso cai mais na prova, isso cai menos. Não gosto, tá? Mas vou quebrar o seu galho aqui. A parte de sinalização de trânsito, a parte de normas de circulação e a parte de direção defensiva é 50% no mínimo da sua prova, tá bom? Legislação, norma de circulação e direção defensiva. Por quê? Porque são coisas que têm relação direta com a prática do dirigir, com o seu dia a dia. Depois que você estiver dirigindo, você vai lidar com norma de circulação, sinalização e direção defensiva todo dia, durante todo o tempo que estiver dirigindo. Mas desde ser preguiçoso, vai estudar esse manual todo, hein, Juninho? E olha, o nosso curso online, quer saber, com dicas, macetes, o pulo do gato que é para passar na prova? Nosso curso online, eu vou deixar aqui o link em algum lugar na tela, na descrição e fixado nos comentários. Procura lá, se matricula, com certeza você vai se dar bem. E o Marcos Faria disse, se eu fizer isso que está ensinando, a embreagem não dura nem um ano, vai gastar toda, tem que soltar devagar e só depois de soltar, acelerar. Essa colocação do Marcos foi num vídeo onde a Fabiana mostra o que o aluno precisa fazer para evitar do carro dar arranco, tranco na hora de mudar a marcha. Marcos, de certa forma você tem razão, não total, mas um pouco. Mas a gente precisa entender algumas coisas, considerações em torno disso aí. Primeira coisa que a gente precisa entender, aprendendo é diferente de dirigindo. Talvez você já seja motorista, então você tem uma habilidade maior para conseguir achar o tempo de aceleração, rotação do motor e velocidade do carro, de maneira que não requeira aí essa meia seguradinha no meio da embreagem, que é para o carro não dar arranco. Quem está aprendendo a dirigir não tem essa noção, ele vai demorar um tempo ainda para fazer isso. Talvez ele nem consiga durante o processo de habilitação dele. Agora pensa, o que é mais prejudicial? Ele soltar devagarinho ou toda vez que ele soltar ele dá um arranco no carro? Entendeu? Então há casos e casos. E mesmo para quem já dirige, algumas vezes você vai precisar de acelerar. Quer ver um exemplo? Você está atrás de um caminhão, um carrinho 1.0, cheio de gente, 5 pessoas dentro dele, bagageiro cheio. O que você precisa fazer para ultrapassar esse caminhão? Você precisa reduzir a marcha e
acelerar. Porque quando você reduz a marcha para ultrapassar um caminhão, você não está reduzindo porque quer diminuir a velocidade. Você está reduzindo para encorpar o motor, dar mais força. A marcha menor, mais força. Mas ao mesmo tempo você quer velocidade, não é? O que é que você faz nesse momento? Se você reduz a marcha sem diminuir a velocidade, na hora que você solta a embreagem, o carro vai dar uma segurada. E para ele não dar essa segurada, o que é que você faz? Acelera, né, malandro? Pois é. Então, há casos e casos. Nesse caso, por exemplo, do caminhão, puxou a quarta, pé embaixo, solta a embreagem, o carro vai com um foguetinho, né? Então, bora lá com calma nas colocações aí. Fabiano é um motorista experiente demais, tem carteira ABCD. Só de aulas aí, ela já deve ter dado mais de 10 mil aulas. Tem experiência quase que inquestionável dentro de um veículo. Moto, caminhão, ônibus. Então, é isso aí. Certamente você já aprende, então você deixou um conceito um pouquinho diferente. Mas tem outras considerações a serem observadas aí, tá bom? Obrigado, meu querido. Um abraço para você. E aí está mais um LegTrans Responde, foi para conta. Quer participar também aqui em cima, redes sociais, Instagram e Facebook. Procura lá, segue a gente, deixa a sua dúvida com a hashtag LegTrans Responde, a gente seleciona e responde aqui para você ao vivo. Um abraço, até a próxima.